Bom dia, pessoal. Hoje eu tô outside. E hoje a nossa live. Sejam todos bem-vindos aí. Curitiba hoje ensolarado, coisa boa. 6 horas da manhã, tava 11 graus. Corri já meus 11 quilômetros, 12 hoje. E hoje tô aqui fora, pessoal. Tô aqui fora porque minha internet ainda não tá boa. Dentro do meu QG. Minha internet está me deixando na mão, por isso que eu trazei de novo hoje. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma amiga, uma filha, quase uma filha para mim, uma pessoa que por anos tenha dividido minha vida, vai falar com vocês hoje. E eu quero, antes de trazer a nossa convidada especial dessa manhã, para a gente conversar um pouco como Jesus entrou na história da Sara Kotcheski. Não sei se vocês lembram, alguns dias atrás eu fiz um casamento em cima de um heliponto aqui em Curitiba. E hoje eu vou trazer essa noiva para contar tudo pra gente. Como foi esse casamento, como tá sendo essa lua de mel. E Deus é bom. E pessoal, hoje à noite, às 7 horas da noite, eu vou estar falando com a Raquel Eckert. Raquel Eckert vai falar direto das ilhas do Pacífico, no Havaí, na ilha de Oahu, ali onde fica Honolulu. E ela é surfista profissional, vai estar contando pra gente como Jesus entrou na história. Ela tem o recorde da mulher que surfou a maior onda brasileira. E ela é uma big rider, uma surfista de ondas gigantes. E hoje à noite vocês vão se divertir com ela, porque ela é sensacional. Casou e mora no Havaí, mulher de Deus. Hoje é uma voz no meio do esporte, hoje é uma voz no meio das celebridades, é uma voz no meio do surf, do cenário do surf mundial. E ela vai estar com a gente hoje à noite, 7 horas da noite. Ela tem um amigo em comum comigo, que é o Ronaldo Friesen, da Santo Louco, da loja. E vai estar com a gente aí. Mas sejam todos bem-vindos, o pessoal tá chegando. Os de perto, os de longe, a Ireni. Meu Deus, a Ireni tá falando que a previsão é para 38 graus hoje. Jesus, Deus te guarde, Ireni. A Monique Silva tá aí com a gente. Tá aí o Mário Breder lá de São Paulo. Carol da Loca, bem-vinda, minha querida. Se eu não me engano, tá falando do Espírito Santo. A Araújo, a Gigi, abraços pra galera de Vitmarsum. E é hoje. Deixa eu chamar aqui, sem muitas delongas, nossa convidada especial, Sara Kotcheski. Pessoal, vocês vão se amarrar hoje nessa live super, ultra, mega emocionante. Olha aí quem tá aí. Oi, gente. Tô Bom aqui no dia. cenário daí, que ó, bem institucional, tá vendo? Uniforme, na Central House aqui, gente. Tudo isso para dizer que ela veste a camisa, pessoal. Ela É, vestiu a camisa da Henk. eu sou igreja no cinema, eu sou universal. Então, Sara, seja bem-vinda. Deixa eu te Obrigada. apresentar rapidamente para quem está chegando agora. A nossa live de hoje está sendo no meu quintal aqui, porque eu estou roubando a internet das crianças. Então, as crianças estão assistindo atrás dessa parede que está do meu lado aqui. E eu vim aqui fora tomar o chimarrãozinho. E a Sara, há anos atrás, foi mais uma das centenas, milhares de pessoas que passaram pela igreja no cinema e um dia estacionaram lá. E desde o começo, a Sara, ela teve uma entrada muito inusitada na igreja do cinema, porque ela sempre foi percebida na igreja do cinema. Ela sempre foi uma líder nata, sempre foi uma pessoa mobilizadora, catalisadora. A Sara é arroz de festa, onde ela tá, ela faz a festa acontecer. Eu sou arroz de festa, gente. Quer que eu animasse a Arro- festa, me chama que eu animo. Arroz de festa. E a Sara, ela é uma pessoa. Eu não tenho nem palavras para descrever direito ela, mas eu posso te dizer que de tudo, Jesus é a razão da vida dela. Ela é uma crente de, acho que se eu não me engano, de berço, Sim. mas é uma das primeiras pessoas na vida que você vai descobrir que o sonho dela era ser pastora, dançarina do louvor e tudo aquilo que envolve o cenário do gospel brasileiro, de uma igreja onde alguém cresce na igreja e namora a filha do pastor, o filho do pastor e assim por diante. Mas a Sara, de verdade, ela é uma autópsia social do que a religião
travestida de igreja pode fazer na vida de um jovem a ponto de deixar ele talvez mais confuso do que esclarecido. E a Sara já teve vários rolês na vida, já passou por altas e baixas, fruto de uma família misturada, é fruto de uma família um tanto disfuncional em alguns aspectos. E ela foi sobrevivendo tudo isso, foi somando tudo isso, e ela tinha duas opções. Ou ela pegava tudo isso e usava para justificar traumas da vida, ou ela empilhava e usava de escada para chegar um pouquinho mais longe de onde os pais, os familiares chegaram. E foi isso que ela decidiu fazer, e foi isso que me trouxe até aqui com ela hoje, abraçado, sempre junto. E quero te dizer que você é motivo de honra, de alegria. Já disse isso alguns dias atrás, diante do altar. Ela encontrou um dos caras mais especiais que esse ano trouxe para nós na vida da igreja, o Guilherme. Um cara que me impactou o dia que ele fez. Foi o primeiro casamento que eu vi um noivo chamando Deus de sogro na declaração de amor dele para você. E eu confesso que eu fiquei assim, falando, cara, esse cara entendeu algumas coisas, já que tem gente na igreja que nasceu na igreja e ainda não entendeu. E esse era um noivo que ele estava ensinando ele ponto nervoso e olhou para mim e falou, pastor, você consegue acreditar que no começo desse ano eu nem crente era? Agora estou aqui, ó, estou eu aqui vestido de noivo, crente, pastor de grupo e futuro pai. E ele falou, minha vida deu um 360 graus em 7 meses, que nem eu esperava. E ela vai contar muito pra gente aqui, vou deixar ela contar desde o começo. Mas Sara, se apresente rapidamente e conte pra gente um pouco de como Jesus entrou na história, quais foram os teus marcos que te trouxeram até esse dia chamado hoje, e como você se tornou essa pessoa que você é, tão amada por todos hoje. Amada por alguns, odiada por outros, brincadeira. Jesus entrou na minha história no dia que eu sempre fui crente e tive que me converter no processo da vida, né? Quantos como eu nasceram crentes e só durante os anos, durante a caminhada com Jesus, que foram perceber que de fato Deus não tem netos, né? Teu Deus nunca vai ser o Deus dos seus pais, e é nisso que gera confusão. Mas falando rapidamente sobre mim, eu sou a Sara Cotechesse, agora eu sou Sara Begiato. Para os que duvidaram que um dia isso aconteceria, eu teria o sobrenome de um homem, eu também duvidei. Não, eu cheguei no cartório e falei, eu não quero pegar o sobrenome dele, eu quero que ele pegue o meu. Aí a mulher, não, você vai pegar o dele. Eu falei, então eu quero que o dele fique no meio, vou ser Sara Begiato Cotechesse. Eu, não, tem que ser no final. E ali, mais uma vez, Deus falando, né? Deixa, filha, deixa eu agir na sua vida, deixa eu trocar seu nome, trocar sua história, né? Mas eu fui meio relutante. Acho que a mulher pensou, meu Deus, tadinha, tá casando forçada, né? Não, brincadeira. O Guilherme tá atrás dessa parede, só me ouvindo aqui, deve estar dando risada. Mas enfim, sou Sara Cotechesse Begiato, Deus mudou meu nome. E eu tenho 26 anos, sou formada em marketing, trabalho com marketing. Já tentei abrir 2 empresas, não deu certo nenhuma. Hoje eu trabalho na igreja no cinema. E entre várias vitórias e fracassos na vida, Jesus mudou a minha história. E eu acho que o que eu tenho para dizer pode ajudar muitas pessoas que, assim como eu, nasceram crentes, mas viveram uma vida de confusão e hoje estão na dúvida se realmente foram chamados para algo, se realmente nasceram para ser crente, porque teve uma hora da minha vida que eu olhei e falei, cara, não nasci para ser crente, desisto. Porque é muita regra, né? É muito certo e errado. A gente sempre aprende, a gente cresceu ouvindo isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Mas nunca ninguém ensinou pra gente o que é o justo de Deus na nossa vida. O que foi que Jesus sonhou pra gente que aquilo é o justo que você vai viver. Jesus nunca chamou a gente pra viver o certo e errado, mas o que é o justo, né? E eu demorei pra entender o que tinha por justo pra mim. Então aconteceu de tudo aí na minha vida. Não sei muito bem por onde começar. Mas eu nasci num lar, não um lar cristão, né? Minha mãe sempre foi crente, se converteu quando estava grávida de mim. Inclusive, ela fumava, esse é um testemunho. Ela foi
foi na igreja e pediu pro pastor orar, pastor Pio. Falou, pastor, tô grávida, não consigo parar de fumar. Preciso fazer alguma coisa. O pastor orou por ela. Ela tava de 3 meses, não conseguia parar. Próxima vez que ela foi fumar, deu enjoo. Ali eu já... O dia que a minha mãe me contou essa história, eu entendi. Acho que Deus tem um propósito com a minha vida, né? Minha mãe fumando na gravidez, eu não tenho um problema respiratório. Não tenho nada. E o Senhor livrou ela desse vício de anos, né? Pra proteger a minha vida. Então, é mais uma coisa aí que eu acredito nos milagres que o Senhor faz sem o esforço próprio do homem. Minha mãe nunca fez força para parar de fumar. Ela até tentou, não conseguiu, parou de fazer força. Ela só foi recorrer ao Senhor. E o Senhor disse, não, eu tenho um propósito para tua vida e para o bebê que tá dentro de você. Enfim, só um detalhe. E aí, desde então, minha mãe nunca parou de ir pra igreja, mas meu pai não é crente, até hoje não é, sempre falou que não ia pisar em igreja. Meu pai teve filho com 18 anos, tem uma irmã mais velha que eu. E sempre aquela coisa, bebendo bastante, nunca estava em casa. Então, assim, não posso dizer que não tive pai. E porque, inclusive, se meu pai estivesse aqui assistindo, eu ia com certeza agradecer ele pela minha vida, mas com certeza não foi um pai, assim, 100% do tempo em casa. Sempre dividindo meu pai com botecos e trabalho, né? Inclusive, cresci no boteco, sei jogar sinuca, meio mal, mas sei. Meu pai me levava com ele. Sou garota de boteco. E por quê? Porque eu sempre vivi essa dualidade. Então, eu tava sempre na igreja com a minha mãe, sempre lá, tentando entender, tentando conhecer a Deus, desde criancinha. Mas também meu pai vivia aquela loucura de vida. Eu já vi meu pai traindo minha mãe na minha frente, transando com outra mulher. Já vi coisas terríveis. E eu acho que tudo isso na minha infância foi me causando justamente uma confusão. Assim, tá, eu não sei muito bem quem é meu pai, porque eu não consegui entender muito bem que homem é esse. Mas também a minha mãe sempre um sofrimento, sempre uma luta. Minha mãe vem muito daquele histórico assim, ó, de crente é sofredor, crente tá na tribulação, crente tá sempre no deserto. Um dia essa tribulação vai passar. Então, eu cresci com essa mentalidade de escassez, assim, ó. Tipo, o crente nasceu para passar pelo deserto, o crente, ele passa por escassez e um dia a vitória chegará, só que não é hoje, também passou 10 anos e não aconteceu ainda. Então, eu acho que isso foi me gerando muita ansiedade a vida toda. E minha mãe sempre falava quando eu era criança, você é muito ansiosa, você é muito ansiosa. Então, para o pessoal aí que vive de ansiedade, que vive com ansiedade, eu te entendo. Eu comia na infância por ansiedade. Tava sempre com uma azeitona na boca, um bolo, não conseguia assistir TV sem estar comendo. Eu tinha obesidade infantil porque eu tinha uma... Na verdade, era eu e o Calvin. Ice cream! O Calvin, filho do Cal, andando de bicicleta, mó se divertindo, mó adrenalina, vira pro Cal, ice cream! Tipo, não consegue esquecer um minuto da comida. Eu era essa criança. Mas o meu caso é porque eu me lembro do sentimento que eu tinha, dos pensamentos que eu tinha dos meus 5 aos 10 anos. Uma aflição, assim, tipo, nada tava bom, nada me satisfazia. Porque eu acho que olhando hoje para trás, né, eu vejo que era um pensamento de escassez, onde nada nunca dava, porque nada nunca tinha dinheiro. Deus um dia vai prover, não é o dia de hoje que ele tá provendo, um dia vai acontecer. E minha mãe na luta, né? Minha mãe era zeladora da igreja. Eu ia com ela pra igreja, passava o dia inteiro lá. E eu lembro que eu orava, assim, eu ia no altar da igreja, eu falava, Senhor, lá, eu tinha uns 11, 10 anos, 9, todas essas idades. Eu falava, ai Deus, quando eu crescer eu quero trabalhar na igreja. Ai, Deus, quando eu crescer, eu quero ser pastora. E já sonhava, né, em dançar na igreja. Então, tinha desde sempre esse temor dentro de mim, mas eu tinha muita dúvida de quem eu era, afinal de contas. Porque eu acho que nunca ficou muito claro para mim. E é aí que eu vejo a importância da primeira verdade dos pais sobre os seus filhos. Minha mãe viveu uma vida, sempre foi crente, mas ela viveu uma vida para garantir. Meu pai sabe. A cada 3 meses tem dinheiro, 6 meses não tem. E minha mãe na sobrevivência. Então, né? É assim, corretor Sim. de imóveis. E minha mãe, Já zeladora da fui igreja, corretor. não. Já fui corretor Já de foi? imóveis. Já. Não é assim? Uma hora pinga a comissão, tá? Agora você se vira, eu botei. E não tinha dinheiro, né? E minha mãe ralando lá, tipo, pra eu ter um tênis pra ir pra escola, pra ter um almoço pra ir pra escola. E você... Então, o básico, minha mãe conseguiu garantir, óbvio. Mas o que eu vejo que falta, e, cara, não é um peso pra nenhum pai. Por isso que você que é pai, você que é mãe, eu te digo, não carregue como um peso de ser o pai e a mãe perfeita. Isso você não vai conseguir gerar. Isso é um fruto que o Senhor vai colocar em você. Mas
lembre-se sempre que as suas palavras têm um poder e elas precisam ser proferidas. E eu vejo que faltou muito isso na minha criação. Não falo isso como crítica, falo isso como uma observação, tipo, que eu faria diferente quando for mãe, né? Nunca deixar faltar o pão, mas também nunca deixar faltar uma palavra. Uhum. De alguém vir, do seu pai vir e te afirmar: filha, você é inteligente. Filha, você é capaz. Nossa, você é criativa. Você é sim bonita. Não tem problema que você tenha obesidade infantil. Você continua sendo bonitinha. É que tinha até musiquinha na escola lá, porque eu era gordinha. E isso foi me afetando de alguma forma. Mas faltou essa afirmação. E eu percebi que quando eu me tornei adolescente, na primeira apaixonite aguda que eu tive, que foi pelo filho do pastor, eu entreguei minha vida. Eu entreguei minha vida para ele. Então eu era crente, crente, crente. Não, sou do Senhor, vou casar virgem. Nunca tinha cogitado, na minha vida, sério, eu não cogitava que uma menina podia beijar outra. Era uma inocência, né? Uma ingenuidade que eu não... E isso eu falo para muitas pessoas, até possivelmente você que está assistindo a gente agora, e mais meninas que eu converso, amigas minhas. O Senhor tem o desejo de restaurar em você a pureza que você nasceu com ela. Foi Deus que colocou isso em você. Ainda que pareça impossível e pareça muito encraquelado em você a impureza. O Senhor deseja tirar essa camada de impureza e manifestar a verdadeira pessoa pura que Ele te fez. Eu cheguei várias vezes na casa do Cal desesperada. Falando, eu sou a pessoa mais pecadora do mundo. Porque como é que eu nasci crente e consegui tirar foto pelada? Como é que eu sou crente e consegui namorar tantas pessoas uma atrás da outra? Como é que eu sou crente transei antes do casamento? O Cal virava pra mim e falava: Sara, você é tão pura. Eu falava: o quê? Sou suja. Eu fedo no céu. Acho que eu chego no céu, o Senhor fala: nossa, pilpem as narinas, de tanto que eu fedo. Eu não me via pura. Mas é uma... Hã? Eu fedo. Eu fedo no céu. Mas eu acho que o Senhor já dava risada e falava: filha, você é um aroma suave. Eu sonhei com a sua vida. E a gente chega um tempo que a gente para de sonhar com a nossa vida porque a gente não consegue acertar. E a gente fica nessa tentativa de produzir fruto, de produzir obras, né? De produzir coisa certa, eu tenho que fazer certo, não posso ficar errado. Aí, gente, olha só, uma coisa engraçada. Ficar errado, né? Crente não fica. Porque crente que fica, quando Jesus voltar, fica. Fica na terra, no caso, se ninguém não entendeu a piadinha. Aí, pra não ficar, o que a gente fazia? Namorava com 2 semanas depois de conhecer a pessoa. Aí acontece que eu namorei com 7 pessoas na minha vida, né? Porque não pode ficar, mas aí tava sempre de romancezinho com alguém. E caía onde? Na regra. Caía, a minha pedra de tropeço sempre foi a tentativa do acerto. Essa foi a principal pedra de tropeço na minha vida, porque eu idealizei quem eu queria ser, então eu me inspirava nos pastores do quadrangular, me inspirava nos cantores famosos, santos, que faziam milagres. Eu queria ser o Benihim, eu queria que a minha sombra curasse, eu queria que o meu terno curasse as pessoas, eu queria ser como Pedro, eu queria andar sobre as águas, eu queria. Eu jejuava para isso, eu ansiava isso. Eu ainda anseio, na verdade, eu queria que a minha sombra curasse, até hoje, ainda tenho essa inocência aí de sonhar com isso. E aí, eu qual que era a única forma que eu tinha? Já que eu não sabia quem eu era, porque nunca foi afirmado na minha identidade quem eu era, meus pais nunca tiveram essa consciência de mostrar: você é isso, você não é isso. Não precisa tentar provar que você é isso. Na tentativa de tentar encontrar quem eu era, e tentar ser aquele ideal que eu imaginei, eu tentava frutificar por mim mesma. Eu tentava produzir minha própria obra. Eu tentava acertar. Mas, gente, é impressionante, porque quanto mais você tenta fazer o certo, quanto mais você tenta ir limpando as arestas, mais cagada você faz. Chega uma hora que você olha pra sua vida e você fala: cara, eu sou uma desgraça. E aí foi nisso, eu fui crescendo nesse... Eu já tô meio perdida, Carla, você pode começar a me fazer perguntas, porque eu vaguei. Eu sempre, né, nessa adolescência desse jeito, comecei a namorar uma pessoa atrás da outra. Eu tava no meu primeiro namoro. No que me apaixonei por um menino e ele falou: também gosto de você, né? Porque eu sempre tive amor platônico, gente. Sempre fui uma menina de amor platônico. Sou muito sonhadora, amo todo mundo. Aí quando o amor platônico virou pra mim e falou: também gosto de você, toma aqui minha vida. Perante o seu altar. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha construído com o Senhor. Eu fui batizada no Espírito Santo muito cedo. As pessoas me consultavam muito cedo para ganhar conselhos, né? Que eu gosto muito de aconselhar as pessoas. Aí eu peguei tudo isso.
e entreguei pro garoto. Minha vida virou ele. Eu tinha só 14 anos, eu praticamente morava na casa do pastor porque eu dormia com o menino. Só não transava, mas fazia de tudo, entendeu? Aí se pegava sem roupa, se pegava com roupa. Transava porque era pecado. Só não podia, né? Porque... Mas o resto, fazia tudo. E tá tudo certo, porque a gente é crente, né? Ai, meu Deus do céu, mano. E tinha isso, aí era muito... A nossa consciência com Deus era de boa, né? Ah, não, porque a gente aprendeu que não pode assim. Mas lá no fundo o Espírito Santo nos guia pela verdade. Lá no fundo o Espírito Santo, ele vai te falando, amada, você não tá no caminho certo. Então, gente, não neguem essa voz interior que vem de vocês. O que eu fiz na minha vida? Muito tempo, Deus falou comigo, Deus colocava, ele me guiava no meu coração, mas eu tapava a minha própria voz, justamente porque eu nunca fui afirmada na minha identidade, de que o que eu pensava e o que eu sentia era válido. Eu achava que tudo que eu sentia e o que eu pensava era inválido. Nunca fui afirmada no que eu pensava e sentia. E aí eu buscava a afirmação nos outros. Então, se o pastor falou que é errado, então eu não faço. Se o meu líder falou que eu posso ir lá e fazer tal coisa, que eu posso me relacionar, que eu não posso beijar ou que eu posso beijar, então beleza. E aí que o crente se perde, Cal. Porque ele esquece que nós temos a mente de Cristo. E onde que habita a mente de Cristo? Dentro de você. Beleza, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Mas a resposta de todos os seus questionamentos, de tudo que você deseja como guia na sua vida, tá dentro. Isso se chama revelação própria. A nossa revelação. Aí a gente fica se baseando no Deus que minha mãe sempre pregou, no Deus que o pastor falava que não podia fazer nada, que Rei Leão era pecado, que Disney era pecado, que Natal era pecado. Gente, nunca comemorei o Natal, cara, nunca ganhei um presente de Natal, porque cresci nesse ambiente onde tudo era errado. Mas tudo era errado e eu acabei fazendo tudo de errado. E mais um pouco. Enfim, não posso culpar o contexto que eu nasci. Se alguém aí tá assistindo do meu passado, eu sou muito grata. Foi onde eu conheci o Senhor, foi onde eu conheci o Espírito Santo. Não tenho nada para reclamar. Eu é que nunca soube tomar as melhores atitudes, tomar as escolhas certas. Então eu vejo que muita coisa que eu colhi, eu mesma plantei. Porque a gente sabe a verdade, calma. Só que às vezes a gente gosta de uma safadeza, entendeu? A gente gosta. Porque a gente tenta encontrar ali naquela safadeza, a gente tenta encontrar ali nas pessoas alguma coisa que satisfaça essa... Sabe, que quando era criança, eu tentava tapar com comida, e daí, quando eu cresci, eu fui tentar tapar com homem. E aí chegou uma hora que o homem já não dava mais. Eu nunca fui uma menina de ficar com um monte de piá, assim. Nunca fui de sair embalada, ficar com piá. Já fiz, mas não fiz tanto, fiz só um pouquinho. Meu negócio era tentar encontrar alguém onde eu me apoiasse emocionalmente, onde eu dependesse emocionalmente, e aquela pessoa fosse um tudo. Então, eu nunca entendi que eu podia ter um amigo para viajar comigo, o outro amigo para conversar comigo, um outro amigo que vai ser aquele que vai ter as mesmas piras que eu, vai gostar das mesmas séries que eu. Um outro lá que vai ser o meu amigo mais crente, que vai ter revelação de Deus comigo. Eu achava que um homem ia ser tudo isso para mim. E amigo só... Entendeu? Até foi uma coisa muito interessante que o Senhor me ensinou. Deus coloca pessoas na nossa vida, não vai ser sempre o seu marido, sempre o seu namorado. Às vezes os seus amigos são aquelas pessoas que vão te guiar, vão auxiliar você a chegar no seu destino. Eu vejo a nossa vida como uma jornada e ela só se completa nesses degraus de subida em direção ao seu destino com os melhores amigos que o Senhor vai colocando no seu caminho. Então, eu tentei suprir na minha vida uma carência, uma falta com homens que bons amigos teriam suprido. Boas amigas teriam suprido. É interessante a história da Sara. Uma das marcas que sempre me chamou a atenção na Sara foi a integridade. Desde o começo da Igreja no Cinema, a gente carrega 3 valores, que é integridade, influência e governo. E desde lá eu ensino que integridade não é não errar, mas é tornar público os teus erros. E a Sara, desde da primeira vez que ela entrou na Inc., eu me lembro que, de repente, alguém veio e falou, tem uma moça na Inc. que tirou foto pelada com o pessoal da fotografia da Inc. Era gente teste, da igreja. Gente, Hã? Era um teste, era uma experimentação que a gente estava fazendo. Era um teste com os caras da igreja que tiraram foto. Eu falei, não, como assim? Não, o namorado dela entrou louco lá no culto, cara. Queria bater em todo mundo, porque ficou com ciúme, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, onde que a gente foi parar, mano?
E aí depois disso a Sara, ela começou aí ela veio, chorou e daí contou disso, daquilo. E você sempre foi uma pessoa assim que a coragem que você tinha para aprontar era proporcional à coragem que você tinha para assumir os teus erros. E eu acho que esse foi o caminho da cura da tua vida. Enquanto as pessoas elas não têm a coragem do diagnóstico, elas nunca vão ter o prestígio e o privilégio da cura. E eu me lembro o dia que você veio e falou assim, eu tô envolvido com uma mulher. Eu falei, puta vida, logo você. Aí eu me lembro do dia que você chegou e falou, Cal, tô grávida. E eu olhava assim e falava, meu Deus do céu. E a igreja no cinema... mais fundo para se enfiar. E a igreja no cinema sempre foi uma igreja taxada como uma igreja do pode tudo. Lá é tudo liberado, lá é não sei o quê, lá é graça barata, lá é... Só que a questão é que eu sempre tive consciência que não é que lá pode tudo, é lá que a gente não esconde nada. Porque, na verdade, em todas as igrejas, nada pode. E as mesmas coisas acontecem nas diferentes igrejas. Um é com o filho do pastor, o outro é com o presbítero, o outro é com a mulher do ofertante e tal. Só que o fato é que a gente decidiu desencapotar toda essa reputação religiosa que a gente ensinou a proteger, né? Dentro da igreja, a gente é ensinado a proteger a reputação porque a gente é ensinado o seguinte, errar jamais. Se necessário for, se negligencie, se omita, mas não erre. E uma das minhas primeiras pregações na igreja de cinema foi o contrário. Erre sempre. Mas nunca, jamais se omita. Se omitir, jamais. Errar sempre, se omitir, jamais. Até recomendo essa pregação para quem está assistindo a gente aqui. Vai no canal do YouTube Igreja no Cinema e escreve lá. Errar sempre, se omitir, jamais. Porque a omissão é fruto da covardia. Mas o erro... fala nisso, Carl. Só um adendo sobre isso que você está falando. Onde que eu vejo que as igrejas se perdem com os seus próprios jovens. Eu cresci ouvindo, a sua vida tem que ser um exemplo para os outros. A sua vida tem que ser um espelho onde as pessoas veem Jesus e elas têm que te copiar porque você tem que sempre acertar. E aí é massa, né? Quem não quer ser copiado? Quem não quer ser um exemplo? Quem não quer ser reconhecido por ser bom em algo? E a gente quer ser reconhecido por ser um bom crente. Então, você acaba caindo nessa cilada de, cara, errei, mas eu preciso continuar sendo um exemplo. Então, é melhor ninguém ficar sabendo. É melhor. E aí, putz, aí que a gente... Por isso, Cal, é até um testemunho isso. Tem uma frase que eu gosto muito. Leve aí pro seu dia, você que tá assistindo. Aquilo que você vence, você se torna autoridade. Acho que foi o Cal que me falou isso. Eu tinha pavor. Ainda tenho um pouco. Eu tinha um pavor. Hoje eu tenho só um... Eu tenho um zelo. Antes eu tinha pavor do que as pessoas pensassem mal de mim. Eu acho que isso é um grande mal de muito crente, de muita menina jovem crente na igreja. Pavor da sua reputação, de que falem mal de você, de que te taxem. Tá vendo aquela menina? Ela é lésbica. Tá vendo aquela menina ali? Ela deu antes do casamento. Desculpa o palavreado, mas é assim que os crentes falam, alguns. É verdade. Os piá falam assim. É homens, a gente sabe que vocês falam assim. Então, eu já escutei falarem muito mal de outras meninas. Eu que não queria ser a menina que eles falassem mal. Por quê? Porque eu nasci para ser um exemplo. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu para ser um exemplo na minha geração. E aí, como é que você faz? Porque você não tá frutificando coisas boas, os frutos do Espírito. Você tá frutificando pecado. Você tá frutificando... Imagina, eu namorei com uma mulher e eu não queria que dissessem, nossa, olha lá, lésbica. Entendeu, Cal? E aí eu tinha pavor. Até que um dia eu cheguei no Cal e falei, Cal, e se um dia me perguntarem se eu era mesmo aquela menina das fotos que eu tirei foto pelada? Ele vai dizer... o Cal me respondeu assim, ué, você vai dizer, era eu mesma. Pra você ver o que o Senhor fez na minha vida. Pra você ver como Deus agiu na minha vida. Depois disso eu continuei tendo medo. Mas o pensamento que vence o meu medo de ser íntegra é esse. Exato, fiz mesmo, errei mesmo. Para você ver o que o Senhor fez na minha vida. Para você ver a glória que o Senhor manifestou. Nunca foi pelo meu acerto. E isso, desculpa até te interromper se quiser continuar falando depois, mas isso é uma coisa que hoje me deixa constrangida com Deus. Eu falo, Deus, mas eu não mereço tanto. Que é,
não fiz nada para chegar onde eu cheguei. Pelo contrário, eu errei bastante. Mas durante a minha vida toda, eu vejo que Deus olhou para minha vida e falou: não, ela é minha escolhida, eu chamei ela e eu sou responsável de fazê-la chegar onde eu sonhei que ela chegaria. E aí eu vejo Deus me catando pelas esquinas, assim, ó. Numa curva que eu fui fazer, o Senhor fala: epa! Então, você que muitas vezes na sua vida você pensa que não tem mais solução, mas que você ainda vê que o Espírito Santo fala com você, eu te garanto, é Deus te pegando pelas esquinas. Naquela curva errada que você tá dando na sua vida, não importa o quanto você entrou nessa rua ladeira abaixo. Deus tá lá no final da rua. Parece que ele fala assim: não, tua rua não é essa. Você vai virar aqui. E aí, cara, quando eu pensei, eu não sabia que eu ia ter um casamento tão glorioso, que ia ser tão pleno. Quando eu conheci meu marido hoje, ele não era crente. E eu estava me sentindo a maior pecadora, né? Mas eu estava com uma confiança de que Deus tem algo para minha vida, Deus tem um mistério, Deus tem um segredo que Ele deseja revelar particular a você sobre quem você vai ser, sobre a pessoa que você vai manifestar que Ele sonhou que você seria. Então eu fui muito confiante nisso e Deus começou a fazer, Deus começou a mostrar. Se fosse pelas minhas obras, Cal, olha onde que eu ia parar, né? Sempre fui sufocada pela religião. Quando me senti livre da religião, comecei a cagar um monte. Fiz tudo errado, tudo errado. O que eu tava te falando, que quando eu percebi que eu já tinha me relacionado com muitos meninos e que já não dava mais, que aquela ansiedade que eu comentei com vocês na minha infância, ela só cresceu. A ponto que nos meus 21, 2 até uns 23 anos, eu só vivia de crise de ansiedade. Por isso, gente, tem alguém que discipule vocês, tem alguém que vocês possam recorrer sem ter vergonha, que foi o que eu fiz com o Cal. Eu já cheguei na casa do Cal 1h da manhã, aos prantos, com crise de ansiedade, falando: me ajude, porque eu acho que eu vou me matar. A única coisa que o Cal fez foi: deita aqui do meu braço, amada. Deitei e só chorei. Nunca tive vergonha de chegar pro Cal e falar: transei, fiz errado, tirei foto, tá aí a menina que eu tô ficando com uma menina. Ele nunca me julgou. Isso não é glória do Cal. Isso é glória de quem é guiado pelo Espírito Santo. Então, encontre na sua vida alguém que seja tão guiado pelo Espírito Santo a ponto de ser uma voz de Deus na sua vida. Porque às vezes a gente está muito surdo, Cal. Nossa vida nos ensurdece a respeito do que Deus está dizendo a nosso respeito. E aí, quando eu percebi que um monte de homem não foi o bastante para suprir essa ansiedade, para suprir essa busca, e sabe, eu me sentia frustrada, tipo, eu tenho tantos talentos, eu sinto, né, que eu tenho tantos talentos e eu me acho tão legal, eu me acho tão cheia de dons, e eu não consigo exercer nenhum. Às vezes você que está em casa, você sente isso. Você sente que você é inteligente, que você tem algo a executar na terra, que Deus te chamou para algo grande, que você tem o poder de executar grandes obras, mas você não flui. Algo te trava, algo não te deixa romper. E eu sentia como uma barreira que tinha na minha frente, uma barreira invisível, que não me deixava rasgar e ir à frente e utilizar esses dons. Então, várias vezes eu cheguei pro Cal e falei: Cal, eu sou um desperdício. Porque Deus me fez tão inteligente, tão legal. Eu falo também, nossa, tantos dons para eu não conseguir usar eles na terra. Por quê? O que falta? E aí é Jesus. Então, sempre que eu me deparo com um problema, ou alguém vem até mim com um problema sobre a vida, sobre não conseguir romper, a única resposta é: falta Jesus nessa situação. Falta a revelação de Jesus. Mas, enfim, quando eu tava tentando suprir tudo isso com o homem, não deu. E aí, chegou um limite, né? Porque daí, de fato, eu namorei, o último menino que eu namorei lá tinha me batido, apareceu no meio do culto, me bateu, tive que fazer BO. Ai, gente, só vergonha. Meu Deus do céu, quanta vergonha que eu passei. Calma, quanta vergonha que eu passei. Aí eu entrei num poço, assim, ó. Tipo, nenhum homem solucionou. Eu não consigo encontrar o que Deus tem pra mim. Eu não consigo ouvir o que Deus tá me falando. Eu não nasci pra ser crente. O que eu faço agora? Aí eu encontrei uma menina. E ela começou a ser muito minha amiga, minha melhor amiga. Ela realmente me deu muita atenção. E eu acho que era isso que eu queria, Cal. Eu queria alguém que me desse toda aquela atenção. Eu queria alguém que eu escutasse as minhas histórias e quisesse ouvir as minhas histórias e quisesse me ouvir falar. E foi o que aconteceu. Então eu me entreguei emocionalmente a essa amizade de um jeito onde, de novo, igual quando eu tinha 14 anos, eu já estava com 23, enfiada na casa da menina, morava na casa da menina, quando eu vi, estava me pegando com a menina. E isso foi por 2 anos. Então, foram 2 anos onde, cara, e aí
Não consigo entender, cara. Eu não sei, queria muito entender o que Deus estava pensando naquele momento, né? Eu acho que Deus só pensava, filha, preciso de você no caminho, eu preciso cumprir teu propósito. Mas eu lá, crente, indo na igreja, não deixava de ler a Bíblia, não deixava de orar a Deus, não deixava de sonhar com a minha família. Cara, eu sonhava que eu ia ter meus filhos, eu sonhava que eu ia casar, eu sabia como ia ser todo o meu casamento, como eu queria meu bolo, meu vestido, sabia tudo. Mas eu me pegava todo dia com a mulher. E quando eu vi, passou um ano, e quando eu vi, passou um ano e meio, e eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa? Eu preciso me livrar. E aí, gente, ao mesmo tempo que eu era feliz, porque eu estava sendo suprida emocionalmente aqui na Terra por uma menina, uma mulher, a minha vida se resumia em culpa. Minha vida se resumia em... Cara, eu não sou essa pessoa. E sabe o que é você se olhar no espelho e falar, não tô vivendo nada do que eu imaginei que ia viver. Não tô sendo ninguém do que imaginei que ia ser. Eu não sou um exemplo nem pra mim, mas eu não consigo sair dessa situação. E aí entrava a galera, né? Porque daí você começa a fazer um monte de amizade parecida aí, do meio. E, cara, talvez eu seja bem reprimida pelo que eu vou falar agora. As pessoas falam tanto no mundo pra você ser quem você quiser, pra você se deixar levar pelo que você sente, que elas não respeitam a sua liberdade quando você de fato faz isso. Meu, eu nunca me vi lésbica. Eu nunca me vi querendo casar com uma mulher. Quando eu falava para as pessoas, cara, eu não quero mais estar no relacionamento homossexual, eu quero sair desse relacionamento, eu quero casar com um homem, eu era recriminada por eles. Tipo, não, você tem que se aceitar. Você é lésbica. Fique lésbica. Você tem que se aceitar. Você tá namorando uma mulher porque você gosta. Cara, mas eu não tô feliz. Da mesma forma que eu já vi vários homossexuais, e respeito, inclusive, falando, não, já namorei mulher, não me sentia bem, não, já namorei hétero, já fui hétero, não consigo me aceitar. Meu, eu não consegui me aceitar homossexual. Foi terrível pra mim. Só que não... Entende, Cal? Que o oposto não é válido? É isso aí. Não, você pode ser quem você quiser, desde que você queira ser homossexual. Porque se você for homossexual, se você estiver num relacionamento homossexual e quiser ser hétero, você não tá se respeitando. Você tem que aceitar quem você é. Você tá mentindo pra você mesma. Tem certeza que não é religião tentando te convencer de que você tem que ser hétero? Não, cara. Não, porque eu já tinha feito tudo de errado na minha vida. Eu tava lá no relacionamento onde a menina me fazia feliz, eu era feliz, mas eu me odiava. Mas eu olhava pra minha vida e eu pensava, não é isso que eu quero. Sabe o que eu pensava? 10 anos ali na frente, eu fazendo o almoço de domingo, eu não ia estar com meus filhos. Eu indo visitar a minha mãe no almoço de domingo pra comer maionese com a minha mulher. Eu não ia ser vó. Duas tiazinhas indo visitar a vovó. Duas tias. Embora eu quisesse adotar, e ainda quero adotar, um dia eu sei que quero adotar uma criança, e podia muito bem adotar com uma mulher, podia. Mas só que ela não ia ter pai. Exato. É incompleto, gente. Eu me senti incompleta. Então, cara, ali eu aprendi. Eu sempre vou respeitar o que a pessoa tem como resposta interior dela. Muitas vezes a gente vive no engano. E claro, eu tive um engano, Cal. Eu já olhei pra mim naquela época e pensei, nasci lésbica. Óbvio, porque é muito óbvio, gente. O corpo humano, ele é um corpo sexual. Qualquer estímulo sexual que você receber, você vai gostar. Quem não gosta de beijo na boca? Não é porque eu gostei do beijo na boca da menina que eu sou lésbica. É porque eu gosto de beijo na boca. Não é porque eu senti tesão lá quando a menina encostou em mim e ela é menina e eu senti tesão que agora eu sou lésbica. Não, eu tenho um corpo que responde a estímulos. Isso aí. E isso foi muito... Eu senti na pele, naquela época eu aprendi isso. E eu falava isso pra minha ex-namorada. Eu falava, cara, você não nasceu lésbica. Quando eu também já tava, né, super confusa. Você não nasceu lésbica, porque ela tinha certeza. Você apenas responde a estímulos porque você gosta de sexo. E o Senhor nos fez pra gostar de sexo, gente. Deus deseja pegar os nossos desejos e purificá-los. O desejo do sexo é de Deus. Sexo é bom. Porque foi Deus que fez. E a palavra de Deus diz que tudo de bom vem do Pai das Luzes. Só que a gente deturpa. A gente sente tesão vendo lá um vídeo, a gente sente tesão quando a menina chega perto, meu Deus, me arrepiou, ai pronto, sou lésbica. Saiba discernir. Saiba discernir e entender. Não é os seus desejos que dizem quem você é. É isso aí. Não são os seus... A sua vida sexual não diz quem você é. O que acontece é que a gente coloca a gente
coloca na área sexual todas as nossas frustrações da vida. Meu pai sempre foi meu melhor amigo. E um dia eu perdi meu melhor amigo. E eu comecei a procurar em homens esse melhor amigo. Eu só entendo isso hoje. Então, era um problema que eu tinha na área emocional, onde eu tinha meu pai como um apoio, como um melhor amigo, eu contava tudo pra ele, e de repente eu perdi isso no divórcio deles. E é engraçado porque o divórcio foi bem naquela época onde a criança para de achar que o pai é o herói e começa a achar que o pai tem problemas, né? Que é aos 11 anos. Você sempre teve teu pai como herói. Aos 11 parece que o seu pai se torna um anti-herói. E ali eu perdi todo o meu melhor amigo e a referência que eu tinha de homem perfeito que eu achava que ele era. E eu comecei a descobrir um monte podre do meu pai. Comecei a descobrir coisas terríveis que me frustraram, me machucaram. E até hoje eu descobri algumas coisas no ano passado que também me machucaram. E aí tudo isso... Imagina uma criança. O mundo dela é aquele pai. O mundo dela são aquelas verdades. E você corrompe aquelas verdades. Você corrompe aquele mundo que para ela tudo aquilo é a verdade. A criança vai colocar em alguma área. Umas vão comer demais, vão ter um problema de alimentação, vão comer de menos. Outras vão para a área sexual. Outras vão para raiva, vão para um estado de depressão, vão para um estado de pânico, de crise de pânico. Então, cada ser humano eu vejo que explode numa área, mas a mais comum que as pessoas explodem as suas frustrações emocionais é na sexual. Por isso que tantas pessoas homossexuais têm problemas, que tiveram problemas de abuso. Muitos homossexuais não tiveram problemas de abuso, mas tiveram outros problemas emocionais que acabaram explodindo na área sexual. Então, nunca tratar o caso homossexual, isso é uma coisa que eu aprendi passando por isso. Não generalize, os homossexuais, isso. Cara, cada caso é um caso. Eu nunca fui abusada. Então, trate cada pessoa como a singularidade que ela é. Como a única que ela é. Eu nunca fui abusada. Eu não podia dizer, eu sou lésbica porque tenho problema com homem, porque homens passaram a mão em mim. Nunca ninguém passou a mão em mim. Mesmo assim, toda a problemática da cabeça, porque eu tive outros problemas emocionais que fluíram na mesma área. Problema sexual. Então, eu me sentia presa. Eu sentia que tinha... Uma vez eu tive uma visão assim, de mim mesma. Eu sentia como se tivesse uma coisa na minha cintura, uma cinta na minha cintura, presa na parede, assim. Como se fosse um elástico. Então, eu tentava correr, mas o elástico estava preso na parede. E na minha cintura. E eu não tinha mais força nem de cortar aquele elástico, nem de correr para ele arrebentar. Aí, decidi, vou pro college, vou fazer alguma coisa. Pra eu parar de me relacionar com essa menina, vou cortar esse elástico indo pro college. Não deu, porque daí ela ia lá no college pra gente ficar lá. E aí foi minha cagada, porque daí eu já me vi muito apaixonada, já amava demais, já tava até cogitando assumir de uma vez, porque, gente, você cansa, sabe? Você cansa, de verdade. E aí, acho que foi o ano que Deus olhou pra minha vida e falou, aqui não, aqui ela é minha, aqui eu tenho planos pra ela. E vai doer por um tempo, doeu, gente, mas o Senhor me livrou. Então, foi do ano de 2018 ali, que coisas que fugiram do meu controle aconteceram, e eu acabei perdendo esse relacionamento, sofri muito, Cal, lembra, né? Sofri de um jeito que daí eu já queria voltar, já queria, não, desista, eu sou lésbica mesmo e tal. E parecia que Deus ia fechando meu cerco, assim, ó. E eu fiquei uma fase muito só eu e Deus. Eu e Deus e as pessoas que eu confiava que tinha uma palavra de Deus na minha vida. Nunca, nunca ceda à tentação do isolamento. Tudo que o diabo quer é que a gente fique isolado para escutar as mentiras dele. Para que ninguém tenha a chance de falar no seu ouvido uma verdade do Senhor. Então, eu não posso dizer que eu fiquei isolada na caverna sozinha. Não, eu me isolei das vozes mentirosas, das vozes que me diziam se aceite, você é lésbica. E eu cheguei perto das pessoas, das vozes que me diziam, Sara, Deus tem um plano, Deus tem uma família para você, Deus tem um ministério para você. Não aceite isso. E aí foi um processo de um ano, aí passei por todas as fases do luto para sair dessa vida. Mas hoje, passei até por raiva, né? Senti muita raiva da menina, muito ódio, me senti atraída. Hoje, o fruto que nasceu de mim, eu não gerei, não fui eu mesma, gente, eu não produzi isso. O Espírito Santo colocou em mim. É de muito amor, de muita compaixão, de piedade. Eu não sinto mais ódio daquela vida, não sinto mais ódio da menina. Pelo contrário. Mas ao mesmo tempo eu não sinto mais paixão. Não sinto mais aquela coisa cega.
E o Senhor colocou na minha vida outras amizades muito, muito puras que me mostram como deveria ter sido a minha amizade com aquela menina. Ela era de Deus. Ela era uma menina de Deus. Ainda é. Ela é. Na época que eu convivia com ela, eu via. O Espírito Santo fala muito com ela. O Espírito Santo tem um relacionamento íntimo com ela. Falava comigo através dela. E era isso que o Espírito Santo queria, uma amizade. Apenas uma amizade. É que o ser humano confunde tudo, buscando entender no outro quem você é. E aí o Senhor colocou... Aí quando eu me vi sem ninguém, me sentindo rejeitada por todo mundo, porque daí todos os amigos foram embora, né? Alguns amigos porque perceberam que eu era de fato lésbica e tinha um certo preconceito, então amigos preconceituosos. Eu vi tudo, tá, gente? Eu vi o preconceito de muita gente. Ai, Outros amigos... para, não seja assim preconceituosa, tá? Não, eu vi, porque daí você se sente rejeitado, mas hoje Deus me curou disso. Hoje Deus me curou de verdade. Mas enfim, outros amigos que você acaba perdendo porque eram daquele círculo social, entendeu? Aí você se vê sozinho, você fala, putz, tá, e quem são meus amigos agora? Enfim, resumindo pra vocês. Deus me curou de um jeito que hoje eu consigo olhar pra minha vida, ela não é perfeita. Óbvio, tem coisas no meu temperamento que precisam melhorar, tem coisas no meu processo com Deus que precisam avançar. Mas eu vejo que eu fui estabelecida numa plataforma firme, onde eu não fico mais buscando nem no meu marido quem eu sou. E olha que ele é meu marido. Não fico buscando nele. Hoje eu consigo ter uma revelação do Senhor na minha vida que para quem ele me chamou para ser. E eu fico nessa verdade, entendeu? E aí Deus parece que colocou um óculos em mim. Com esse óculos eu enxergo as coisas e discerno elas. A palavra de Deus diz que o homem espiritual a tudo discerne, né? Eu consigo discernir. Isso é pra mim. Isso não é pra mim. Isso sou eu. Essa Deus me chamou pra ser. Essa aqui não. Então, é uma revelação muito, muito de dentro. Isso foi como Jesus entrou na minha história. Eu nascendo crente e o Senhor no meio do processo toda a minha vida me mostrando quem Ele gostaria que eu fosse, quem realmente eu sou nele. Parando de me apoiar nos outros. A vida social, para mim, sempre foi uma pedra de tropeço. Porque eu sempre me apoiei muito em amigos, sempre me apoiei muito em namorados, em relacionamentos, e tentava encontrar nesses relacionamentos uma paz para minha vida. Aí você se perde. Aí é muito fácil. Por isso que pessoas que são parecidas comigo, Cal, que se apoiam muito na vida social, você sempre vai escutar dizendo, não, eu fui traída por meus amigos. Não, eu fui... Meus amigos, sei lá, problemas com amigos. Problemas que você tomou tantas atitudes erradas porque seus amigos te levaram a isso. Cuidado, porque você pode estar apoiando no outro, no seu círculo social, quem você acha que você é. Você não é a pessoa que sempre está no rolê. Você não é a pessoa que sempre recebe convite para o rolê, que sempre está lá no almocinho legal. Você é a pessoa que entra no seu quarto e tem um mistério com Deus. Você é a pessoa que Deus diz no seu ouvido que você é. E aí é muito fácil, né? Porque daí quando alguém te elogia, nossa, você é sensacional. Mas se ninguém te elogia, você é um fracasso. Ou quando você recebe uma crítica, você é um fracasso. Quando você recebe um elogio, você é sensacional. Por quê? Porque você se apoia no que o outro diz. E eu sempre fui assim. Eu sempre busquei no outro. Por isso que eu tenho medo da reputação. Tinha medo da minha reputação. Entende? Até o dia que eu entendi, cara, minha reputação... Se a minha reputação é assim, ó. Um dia as pessoas me acham super crente. Outro dia as pessoas, nossa, a Sara é uma lésbica. Outro dia, nossa, a Sara, sim, ela é muito massa. Outro dia, nossa, aquela guria é uma chata. E aí, eu sempre baseei minha vida no que as pessoas falavam de mim, né? E aí, nunca sabia quem eu era. Por isso que eu digo pra você, se você não teve a chance de ter uma criação onde os seus pais te afirmaram quem você é, no mínimo, entregue isso pros seus futuros filhos. O que eu tento fazer enquanto não tenho filho? Tô grávida agora, gente, eu vou ter daqui a um tempo. Eu tento afirmar para os meus amigos. Então, eu sempre tento usar palavras para os meus amigos que eu gostaria que minha mãe me dissesse. Para as pessoas aqui da igreja. Para isso que a gente é um corpo de Cristo, né? Para afirmar no corpo as verdades que o Senhor tem sobre nós. Eu sempre tento dizer com adjetivos que eu gostaria que minha mãe e meu pai me falassem, tivessem me falado. Tipo, não, você consegue sim. Não, você não é uma problemática. Você é perfeito. Você é inteligente. Você é sim puro. Você é sim santo. Você é sim criativo. Você consegue sim falar em público. Você consegue sim fazer uma oração. Eu sempre tento ser essa pessoa que tenta mostrar um outro lado para a pessoa, porque eu vi que faltou isso na minha vida. Faltaram palavras na minha vida, entende? Não sei se isso faz sentido. Faz sentido. E como é que foi essa trajetória do casamento tão
imediato. Foi louco, né, gente? Porque daí eu tava... Como eu vou explicar, né? Como explicar? Eu queria casar, né, gente? Que menina crente que não quer casar? A gente quer casar. E não acontecia, não acontecia. E eu pedia pra Deus que eu queria casar. Só que, gente, você... Beleza. Você se livrou de todo o problema que você tinha. Me livrei de todo o mal que me assolava. Me vi... Nossa, agora eu tô pronta. E não chega nunca o casamento. Agora eu podia entrar no relacionamento, mas nunca acontece. Por quê? Porque daí você se sente tão perfeito, tão outro nível, que ninguém mais tem o teu nível. Ninguém passa no seu critério. É impressionante que o crente, ele vira crente de verdade, ele começa a achar que ele é o bambambam mais santo e perfeito de todos e que ninguém corresponde à perfeição dele. Aí vive de amor platônico, né? Porque ninguém perto de você, nenhum amigo crente aqui da igreja presta, mas o fulano lá da outra igreja, lá na Coreia do Norte, missionário presta. Mas o famosinho lá, o famosinho do Instagram, que prega, tem projeto, que é conhecido, ele presta. Os seus amigos crentes ao seu redor não prestam. Muito menos alguém que não é crente, né? Porque essa é uma outra coisa, enfim. Então eu tinha muito isso, eu comecei a criar muitos critérios. Então eu queria porque queria casar, mas nunca me colocava prontidão pra isso. Até que um dia o Cal me falou, cara, você com essa história de casar, você tá igual alguém que quer pegar um ônibus e não se coloca nem no ponto de ônibus. Você quer pegar um ônibus, você tá dentro do teu quarto. Você não é capaz de pôr uma roupa e ir lá no ponto de ônibus esperar o ônibus. Você fica dentro de casa. E era assim que eu tava, gente. Eu criei 1000 critérios que a pessoa que tinha que corresponder pra mim, porque tem que ser crente, porque tem que ser missionário, porque tem que falar só em línguas português, não quero que fale só em línguas. Quero que seja pregador, quero que já tenha uma igreja, ou que queira ter uma igreja, que, né, tenha sempre uma palavra. Você começa a criar tudo isso, né? Porque você é a mulher valorosa do Senhor e você merece um homem. E, gente, eu acredito nisso. Se você tem essa fé que o Senhor vai te dar alguém pronto, fique nessa fé. Mas lembre, Deus não pensa do jeito que a gente pensa na nossa caixinha. Deus olha de cima, ele vê uma big picture de tudo, do passado, do presente, do futuro. Ele não considera incrível e importante o que você considera incrível e importante. Apesar que nós temos a mente de Cristo, o Senhor pode nos revelar, aos poucos, o que ele tem de bom pra gente. Mas a gente cria aquele padrão e Deus tá vendo fora, entendeu, Cal? Não sei se você consegue enxergar isso. É isso aí. Aí, tava nessa angústia, nessa agonia, não aguentava mais, comecei a fazer uns amigos que não são crentes, mas beleza, saía com eles, mas tudo dentro do controle, né? E continuava sendo crente, mas, né? Até que eu conheci um garoto, ó, cal cheio de filtro, ó. Aí, até que conheci um garoto, o Guilherme. Daí todo mundo pergunta pra gente, Cal, como que vocês se conheceram? Porque de certo pensa, né? Não, eu estava nos corredores do colégio, meus livros caíram no chão quando ele tropeçou em mim, ele pegou os livros, nós nos olhamos, nossos olhares se trocaram. Não foi isso, gente, não foi uma história, sabe? Tipo, as pessoas perguntam pra mim como se fosse... Aí eu tenho até um pouco de vergonha, mas a gente se conheceu num churrasco, gente, num churrascão, comemoração do título do Atlético, entendeu? Todo mundo lá fantasiado de atleticano. Eu cheguei de penetro nesse churrasco, Guilherme tava lá perdido. O último lugar que eu pensei que ia encontrar meu marido, né? Tanto que eu cheguei no rolê, era um rolê, gente, rolê, não tenho vergonha de falar pra vocês, tava num rolê. Cheguei no rolê e pensei, cara, é a última vez que eu saio com gente que não é crente. Eu odeio esses rolês, eu odeio essa música, eu odeio essa fumaça, odeio esses negócios, sabe? Tipo, eu tava assim, ó, estafada já. Porque meus amigos, né? Os amigos. Aí, comecei a conversar com o garoto, né? Com o Guilherme. E pensei, cara, gostei. Enfim, começamos a sair depois disso. E eu falava pra ele, não posso namorar com você. Que ele queria namorar, né? Não posso namorar com você porque eu tenho que namorar crente. E eu falava pra ele, eu não posso te forçar a ser crente, Guilherme. Não posso enfiar a Bíblia a você igual abaixo. Então... fica com a tua fé, eu fico com a minha fé e a gente não se incomoda, eu não fico te cobrando nada. Porque daí rola isso. Menina, mulheres, você que tá ousando aí, por acaso, namorar alguém não crente, você é livre. Você é livre, faz o que você quiser. Mas você não tem a autoridade de ficar enfiando goela abaixo as coisas em alguém e de ficar exigindo que ele seja quem ele não é. E eu comecei a querer fazer isso com o Guilherme, entendeu? Aí eu parei. Falei, eu queria que ele fosse crente, que ele fosse pastor, que ele fosse isso. Mas, gente, ele não era essa pessoa. Se você quer uma pessoa assim, não se mete com quem não é crente. Se você tá, assim, apaixonando por alguém que não é crente,
Entenda, ele vai passar pelo processo dele com o Senhor. Ele vai ter revelação dele com o Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos como árvores plantadas ao ribeiro de águas e nós damos fruto no tempo certo. O que eu queria no comecinho lá com o Guilherme é que ele desse fruto no meu tempo, porque eu queria, né, namorar um crente. Então ele tinha que dar o fruto logo. E ele não dava. Ele não estava dando o fruto logo, porque não é no meu tempo. E aí, desisti. Falei, não, Guilherme, não vai dar pra gente namorar. Resumindo, terminei 4 vezes com ele. Terminei dizendo, eu quero ser crente, eu quero namorar com crente, eu não vou te forçar a ser. E ele virou pra mim e disse, e se eu quiser ser crente? Eu falei, daí você vai ter que ser crente. E eu não quero que você seja crente pra tentar me impressionar. Na igreja. Daí ele começou na INC, aí eu comecei a achar que ele tava na INC só pra me impressionar, né? Dele, não, pra te provar que eu não quero só te impressionar, eu vou começar a ir na aba. Foi na aba. Lá, ele se converteu, porque daí o Rômulo fez o apelo e ele levantou a mãozinha. Gente, eu nunca falei pra ele, tem que levantar a mão. O dia que você levantar a mão pra citar Jesus, eu te namoro. Nunca falei isso pra ele. Levantou a mão, foi lá na frente, passou pelos processos lá de aceitar Jesus e aceitou Jesus, né? Virou crente. Falei, pronto, agora minha vida tá resolvida, né? Só que não ia do jeito que eu queria. Queria que ele fosse pastor, né? E aí terminei de novo, mais uma vez. E aí foi, gente. Foi nesse termina e volta, porque eu queria que fosse crente, até que um dia ele assumiu o papel de homem. Ele falou, Sara, eu quero ficar com você, eu quero ser crente, eu quero tudo que Jesus tem pra mim. A minha família precisa de Jesus, a minha mãe precisa de Jesus, a minha vida precisa de Jesus, e eu quero Jesus. Mesmo que você termine comigo, eu vou continuar com Jesus. E a minha sogra me falou a mesma coisa. Minha sogra que é espírita, ela não é nem crente. Ela falou que a casa dela precisa de Jesus e que eu e o Guilherme poderíamos ser esse ponto de Jesus dentro daquela família que precisa tanto, né? Aí eu me rendi. Falei, então tá bom. Coisa vai, coisa vem, de repente. Eu falei que eu queria casar sem transar. Eu falei. Eu avisei. Guilherme tá aqui ouvindo, né, Guilherme? Falei pra ele. Mas, gente, já não era virgem. Já não sou virgem. Eu fiquei 4 anos sem transar, esperando pelo meu varão. Esperei. Só que daí, né, aconteceu o que a gente fez. Antes do casamento. Mas foi naquela cagada que eu engravidei. Demorei 26 anos pra engravidar, engravidei bem na cagada. E tinha sido a última vez que a gente tinha transado, porque daí a gente decidiu, não, a gente errou, a gente cometeu um erro, não porque a igreja diz que é, mas era algo que eu queria e o Guilherme sempre, gente, respeitou a minha decisão. Então, menina, use isso como critério, sabe? Tem menino que nunca vai respeitar o seu querer, mesmo que ele não entenda. O Guilherme nunca entendeu por que eu queria fazer sexo depois do casamento. Mas ele falava assim, olha, eu não te entendo, mas eu vou respeitar e eu vou crer no que você tá seguindo. E ele parava, ele nunca me forçou. Nunca. E isso é a diferença de um menino que, mesmo não sendo crente, ele sabe respeitar uma mulher. Aí, fizemos, né? Fizemos, engravidei, percebemos que foi aquilo não era o que a gente queria pra nossa vida e paramos. Sem saber que eu tava grávida. Paramos. Descobrimos depois. Aí eu surtei, né, pessoal? Surtei, aí tem mais um testemunho que fica pra uma outra live aí, né, Cal? Que é um buraco um pouco mais embaixo. Porque, gente, olha toda a vida que eu acabei de contar aqui. Não sei quantos aí estão desde o começo. Mas é uma vida que, se você... né? Só desgraça. Não tem só desgraça, gente. Tem glória do Senhor também. Mas eu já tinha chegado no meu limite. Eu já estava estafada de tanta cagada na minha vida. E eu achei que agora tudo ia dar certo. E eu queria ter filho com 30 anos. Eu tenho 26. Eu queria ter filho com 30 anos. Queria ter filho depois de casar. Aí me vejo grávida e eu penso, quantos buracos mais falta eu me enfiar na minha vida? Quantas vezes mais eu vou chegar na casa do meu pastor e vou dizer, errei de novo? Aí parece que tudo aquilo que eu acabei de comentar pra vocês no meu passado, que eu vinha tentando vencer e que eu achei que eu tinha vencido, parecia que tentou vir sobre mim como uma onda de novo. Tá vendo, Sara? Você não vai conseguir ser crente. Tá vendo? Você quer tanto ser pastora, você quer tanto ser alguém na sua geração, né? A gente acha que a gente nasceu pra ser alguém, mas você não consegue, porque você erra nas coisas pequenas. Era só esperar pra transar, gente. Você vai transar a vida inteira, não podia esperar um pouquinho até o casamento. E aí, tudo isso, sabe? Meu Deus, eu não aceitei que eu tava grávida, gente. Eu fiquei assim, ó, chocada. E o Guilherme já queria casar. Eu falei, não quero casar, não quero casar. Deixa eu raciocinar o que eu faço, eu não sabia o que fazer. E o Guilherme muito numa palavra, que ele Sara, falava pra mim.
Tenho 15 segundos aqui, eu vou derrubar a live Tá. aqui, você volta e conta como é que você fez pra consertar isso aí. Tá bom. Gente, próximo Volta, episódio pessoal. aí.